Weller, você que tem, né, como um líder sindical, você tem uma penetração muito grande junto ao universo político, porque é aquela história, né? O político vive atrás do sindicato porque sabe que dá voto. Como é que você tem sentido a receptividade dos políticos quanto aos pleitos do sindicato? Porque, deixa eu só fazer uma explanação para o nosso público aqui. Gente, eu vejo todo dia, um pessoal aqui reclamar que nós perdemos a Engesa. Muito bem. Se a gente não trabalhar agora, essa live aqui é decisiva, se a gente não trabalhar agora, a Avibraz vai tomar o mesmo caminho da Engesa, o mesmo caminho da Engesa. Daqui a um ano vocês estão reclamando, perdemos a Avibraz, nós estamos, essa comunidade aqui, eu acho que é uma das únicas que está batendo efetivamente, tá, nessa tecla de que nós temos que salvar a Avibraz de qualquer forma. Mas, olha, eu queria saber de você o seguinte, você que tem muito contato com o meio político, como é que você está sentindo aí o clima, como é que está a receptividade dos políticos com relação a esse assunto, que é um assunto gravíssimo? Pois bem, como eu disse, a luta na Avibraz, ela começa em março do ano passado, quando a gente estava no governo Bolsonaro. E, infelizmente, o governo Bolsonaro ignorou o sindicato e os trabalhadores da Avibraz. Nós mandamos cartas solicitando reuniões, não fomos sequer atendidos respondendo um e-mail dizendo que recebeu o pedido de reunião. Nós estivemos em Brasília, junto com os trabalhadores da Avibraz, solicitando pelo menos uma conversa com algum assessor do presidente Jair Bolsonaro. Não conseguimos nada, nem reunião no Ministério da Defesa, nada. Pois bem, agora nós temos o novo governo do Lula no nosso país. E é importante colocar que o Bolsonaro, que se dizia patriota, militar, a gente não viu uma notinha sequer se pronunciando em relação a esse tema da Avibraz. No governo Lula, nós fomos atendidos. Todas as cartas que nós mandamos, tivemos pelo menos a resposta via e-mail de que recebemos a sua correspondência. Nós tivemos uma reunião com o Ministério da Defesa este ano, onde nós apresentamos um dossiê feito pelo ILAESE, o Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, que tem parceria com o nosso sindicato, que tem desenvolvido aí bons estudos e um bom trabalho em relação a esse tema da Avibraz, para nos subsidiar, para poder fazer essa discussão junto às autoridades, junto aos trabalhadores, um auxílio de formação também. O Gustavo Machado, que é do canal Orientação Marxista, ele pertence ao ILAESE, ele fez um vídeo que também foi bem divulgado e teve uma boa repercussão em relação a esse tema. Agora, qual que é o debate? A diferença é que um governo pelo menos respondeu, o outro pegava e virava as costas de cara. Agora, não adianta apenas receber. Existe uma questão concreta, além do tema da venda, dos trabalhadores que estão 6 meses sem salário. Você falou uma coisa no seu vídeo, que eu assisti, inclusive um trabalhador da Avibraz que colocou em um grupo nosso de Telegram, Weller, comandante Robson fez uma live, citou o sindicato, dá uma olhada aí. Você fala uma coisa que eu achei interessante. Nós defendemos a estatização da Avibraz. Esse é o nosso centro. Agora, uma empresa desta, enquanto empresa capitalista, dentro do neoliberalismo, se ela vende para fora e agora não está tendo pedido e ela coloca a culpa principalmente na pandemia, que por conta do fechamento dos países, para você fazer o contrato de venda de foguetes tem que ter reuniões presenciais, e com a pandemia isso não teve, reduziu a venda. Minimamente teria que ter uma garantia do governo federal, porque você ter a tecnologia para fabricar foguete não é qualquer coisa. E a Avibraz está perdendo muito de sua mão de obra qualificada fruto dessa situação. O que mais tem é engenheiro altamente qualificado que está procurando emprego e vai para outra empresa. Então quem está perdendo com isso é a Avibraz. Então, diante de uma situação dessa, tem que ter minimamente um plano do governo para manutenção da fábrica. E isso não teve, nem no governo anterior, nem no governo atual. O que a empresa coloca é que são possibilidades de vendas na casa de 600 milhões e que isso pode tirar a empresa da crise. Mas ela está falando isso desde janeiro. Nós estamos em março, daqui a pouco é abril, o tempo vai passando, o trabalhador tem pressa, porque o trabalhador tem fome. Para quem está trabalhando e recebendo o seu salário, fruto da atual conjuntura do país, a vida está difícil, imagine para quem está sem salário. E aí não estamos falando de qualquer trabalhador, estamos falando de uma mão de obra extremamente qualificada que está passando por esse tipo de situação.
O nosso sindicato, ele é um sindicato que tem essa cultura de fazer a cobrança em cima da classe política. E, infelizmente, a realidade concreta que a gente tem é que medidas efetivas para estar defendendo o trabalhador e resolvendo a situação, você não tem. Então, é isso que falta para o nosso país. Infelizmente, quando é para dar uma canetada para favorecer o patrão, para dar isenção fiscal, para dar isenção de imposto, é facinho. Os políticos se reúnem, dão a canetada. Quando é para dar uma canetada para defender o trabalhador, isso não acontece. Um exemplo, a Caoa Chery, que era aqui, fabricante de automóveis, ela encerra as atividades aqui no município de Jacareí e fala o quê? Que vai trazer os carros importados da China e vai seguir vendendo aqui no Brasil. E aí o governo aceita. Dou isenção, a empresa vem, agora fecha, vai trazer o carro de fora para vender aqui no nosso país, está tudo certo. Então, esse que é o nosso problema. Não tem uma política dos governos para defender os trabalhadores. Nós enviamos essa carta, como eu disse hoje. Nós queremos uma reunião com o presidente Lula. Ele que é o presidente do nosso país. Ele tem que se reunir junto com os representantes dos trabalhadores. Ele tem que resolver essa situação da Avibras. E ele tem que se pronunciar também, porque o que saiu no noticiário é que o governo está acompanhando essa transição da possível venda. Então tem que ter, sim, um pronunciamento do governo Lula. Vai deixar vender uma empresa tão importante como a Avibras? Tem a ver também com o tema da indústria nacional. A gente está perdendo tudo. O que o imperialismo quer para o Brasil dentro da divisão mundial do trabalho? Eu acho que eles não querem empresa que fabrica armamento como, no caso, a Avibras, que é um armamento bélico pesado. É esse o nosso entendimento. O Brasil vai ficando cada vez mais como uma semicolônia do imperialismo. Então, está na ordem do dia, não só no tema da Avibras, mas a gente fazer a discussão da defesa da indústria nacional, da gente fazer a discussão em relação a essa desindustrialização precoce que acontece no nosso país. E aí, nesse sentido, é importante a unidade de ação com todos aqueles que querem defender a indústria nacional e, nesse caso específico, a defesa da Avibras. Weller, mas sabe o que eu acho importantíssimo? É o seguinte, no ambiente de quebra da Ingesa, algumas décadas atrás, aí, e veio o pessoal aqui reclamar, deixar a Ingesa quebrar, se a gente não fizer nada, vai a Avibras embora. Porque não é só questão de quebrar, gente. Se a empresa for vendida para o exterior, acabou. Aliás, até o nome você pode mudar, porque ela é só Ave, não é mais Brás, tá? Se vender para o alemão, se vender para o árabe, quem quer que seja. E você citou esse movimento do imperialismo no sentido de acabar com essas empresas estratégicas, foi feito na Ucrânia de 2014 para cá. Quando teve a revolução no Maidan lá, eles desmontaram a indústria de defesa da Ucrânia porque ela era parceira com a Rússia. Eles tinham um relacionamento muito bom aí com a indústria da Rússia. Então é um plano geral para se acabar com as indústrias estratégicas. A Avibras não pode morrer de forma alguma, gente. Eu penso assim, eu vou devolver a palavra para você, mas eu vou só falar uma coisa que é muito importante. Vocês pegam os Estados Unidos, eu acompanho as compras do governo americano, a compra de defesa, que é a minha área, né? Minha praia é defesa, é soberania, Forças Armadas. Eu vejo muitas compras que o Departamento de Defesa faz, que se você olhar bem na ponta do lápis, não era necessário. Mas por que eles fazem essas compras? Porque não pode deixar quebrar uma Boeing. Essa aqui é a verdade. Não pode deixar quebrar uma Boeing. O programa FMS dos Estados Unidos, que é o programa de venda ao exterior, ele existe principalmente para dar apoio a essas empresas. Eu trabalhei alguns anos atrás num programa de aquisição de helicópteros dos Estados Unidos e é impressionante, Weller, o apoio que as Forças Armadas americanas dão para a indústria de defesa. A gente estava comprando helicóptero da Sikorsky e veio uma equipe da Marinha dos Estados Unidos aqui no Brasil para dar todo o apoio à empresa no recebimento desses helicópteros aqui no país. Quer dizer, eles correm junto. O governo chega nas Forças Armadas e fala, vem cá, vocês vão dar todo o apoio a essa empresa, porque a partir do momento que ela vender e vender bem, você está gerando emprego, você está gerando impostos, está gerando receitas e por aí vai. Então nós precisamos, gente, ter esse entendimento no Brasil. E se não houver a participação da sociedade, que é o que nós estamos querendo trazer para cá, porque não pode chegar, Weller, isso é outra coisa que eu acho muito importante.
Outro dia eu estava conversando com o rapaz, estava numa manifestação, estava conversando com o rapaz no sindicato, não vou falar qualquer, porque senão depois vão lixar o menino. Ele falou, comandante, queria dar um abraço no senhor, mas tem que ser aqui na encolha, porque esse pessoal do sindicato vão me dar porrada, né? Então, o que acontece? Qual é o erro que eu acho que existe tanto na esquerda quanto na direita brasileira? É falar para nicho, Heller. Não pode ser assim. Ou a gente fala para toda a sociedade, ou a nossa luta ela vai ser sempre fracionada em termos de resultados. Então, é muito importante a tua vinda aqui para falar para esse público que desconhece esse outro lado da história. Eu vejo que muita gente vê aqui, mas estatizar não funciona. Gente, tem que discutir todas as soluções. Estatizar é uma solução. É uma solução. Olha só o que a Rússia está conseguindo fazer, mas o governo da Rússia dá um guarda-chuva para as empresas, né? Lá é estatizado. Então a gente precisa pensar nisso tudo. Todas as soluções precisam estar em cima da mesa. E é necessário ouvir todos os segmentos da sociedade. E o sindicato conhece a empresa, gente. Não adianta, sindicato conhece. Se você conversar com a direção da empresa, a visão é uma, a visão de sindicato é outra, e é importante. Aliás, eu quero fazer vou devolver a palavra para o Heller, mas eu já quero fazer um convite, vou reiterar no final da live, eu quero fazer um convite também à diretoria da Vibraz, quem quiser vir aqui, vocês já se sintam convidados aí, para a gente poder conversar, vocês expor o ponto de vista de vocês, é bom para levar